Pessoal, começando mais um Impacto Paulista. O programa de hoje está especial. Vou começar primeiro falando dos patrocinadores para daqui a pouco falar o convidado. Vou fazer suspense sim, porque é um cara que fazia tempo que eu queria que viesse aqui. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores. John Lares Materiais para Construção, linha de tintas de qualidade e o melhor preço de mercado. Lá na Cabo Sul, 2100, Nossa Senhora do Sion. O número deles é 13-3422-2051. Pede seu orçamento. Agradecer ao pessoal da Telwork, consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes e soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. 13-99654-5783. Agora sem mais delongas. DF Studio, o seu estúdio para você fazer seu podcast, fazer seu programa. Chame eles aqui. Beleza de Padilha, belezadepadilha.com.br. Agora sem mais delongas, vamos pro convidado. Ele que já foi vereador, presidente da Câmara. É um cara que aonde eu passo pela cidade, eu passo por ele. Vou dar um leve spoiler para quem conhece. Fala, comandante! É o apelido dele. Ele, Rogério Salceira, secretário de esportes da cidade de Itanhaém. Fala, Tiagão, beleza? Tudo bem? Obrigado pelo convite, Denis também, obrigado, viu? E estamos aqui no Impacto Paulista, né? Vamos aqui bater um papo e bater papo é comigo, eu gosto, né? Mas eu aqui na cidade de Itanhaém, cara, eu procuro conversar com todo mundo. Eu acho que a eleição, ela fica no período eleitoral, né? Eu não sou um cara que levo a eleição a ferro e fogo, contra amigos, eu não faço inimizades por conta da eleição, muito pelo contrário, eu procuro levar as ideias, debater e o eleitor que faz a decisão. Né? Boa. A gente vai conversar um pouco do seu histórico até chegar até aqui, mas eu estou muito curioso para saber, né, essa nova fase atual como secretário de esportes, né, uma pasta que se torna a secretaria tão recente. Como é que tem sido esse desafio, esse momento de assumir essa área tão importante para a cidade? A gente dialoga com todo mundo, o pessoal fala, falta incentivo ao esporte, faltam projetos, faltam campeonatos, e se torna a secretaria e você com esse desafio, né, essa missão pela frente. Então, Thiago, na verdade, assim, o prefeito Thiago Cervantes foi corajoso quando ele criou a pasta de Secretaria de Esporte. Algumas pessoas até foram contra, né, na época, falando para o Thiago, você vai criar mais uma demanda, porque há 20 anos não tem uma Secretaria de Esporte na cidade, né? Os prefeitos que passaram sempre mantiveram como um departamento de esporte da Secretaria de Educação, porque pegaria carona ali com recursos da educação e faria um trabalho ali com a base esportiva da cidade. A partir do momento que você cria uma Secretaria de Esporte, você abre um leque aí de demandas, de pedidos, para os atletas que já estão de alta performance, que estão participando de competições, modalidades que acabam se organizando mais, acaba tendo demandas de equipamentos esportivos, a gente não tem um ginásio de esporte, a gente não tem um estádio municipal. Então, o prefeito Thiago, quando ele criou a secretaria, ele pensou, ele falou assim, se eu esperar criar uma estrutura, eu não vou criar nunca a secretaria. Então ele criou, e a gente conversou, né, e aí tive a felicidade de ter o convite para estar numa pasta que eu gosto, eu sou esportista, gosto da área, e o desafio, né, de pegar do início, um embrião, né, uma coisa que ainda está iniciando, né. Então é uma cidade grande, é uma cidade que eu considero aqui do Litoral Sul, uma cidade de porte médio, né, uma cidade perto de Mongaguá e Peruíbe somos maiores, com menos equipamentos esportivos, com menos serviços de esporte. Então o desafio é pelo menos passar essas cidades e buscar trazer muito mais esporte para a cidade de Itanhaém. Falar de esporte nessa mesa aqui tá difícil. Olha que, sinceramente, humildemente falando, mas eu até tento entender. Eu vejo você de gostar. bike. Eu corro bastante, pedalo, mas o Denis é professor de karatê. Sim. O senhor também tem uma boa trajetória aí, até agora ainda ativo, mesmo secretário ainda ativo, jogando. Então Voltei para as quadras. Eu fui atleta de basquete, né, quando era jovem, joguei por Itanhaém, joguei aqui na região, joguei no interior de São Paulo. E agora estou retornando para o Master, né? Agora estou me preparando para o Master. Faz parte, né? Mas estou feliz, estou conseguindo, sabe o resgate de você se preparar para um torneio, para você se preparar o corpo, se alimentar melhor. Nunca é tarde para entrar, fazer uma atividade esportiva, entrar numa competição, é muito legal. É isso. Por falar em nunca é tarde também, eu achei bem bacana ver, acompanho as postagens tanto do senhor quanto da secretaria.
dos projetos também para a terceira idade que tem em Itanhaém, né? Que também tem bastante coisa que muitas vezes, né, a gente só ouve falar de projetos ligados à educação, lá com a base, com as crianças e tal, e os idosos acabam virando aquele, deixa o idoso ali, é aquele esporte para dizer que mas a galera de Itanhaém compete mesmo, de verdade. Já ouvi dizer que o vôlei daqui de Itanhaém tem uma trajetória, né? A gente tem. Thiago, a gente trata eles como atletas, Sim. tá? São atletas da melhor idade. É claro que o tratamento ela requer algumas condições mais especiais, mas são atletas, sabem que vão entrar ali para competir. São competições difíceis, onde participaram, por exemplo, agora recentemente do JOME, que é os Jogos da Melhor Idade do Estado de São Paulo. Nós tivemos uma participação positiva com as damas, foram no jogo de tabuleiro a gente foi muito bem, tivemos medalhas de ouro, na coreografia a gente teve uma medalha de bronze. É muito difícil medalhar nos jogos, né? Então a gente levou um elenco bacana de esportistas aqui da cidade, né? Uma delegação bacana. E a gente pretende agora, para o ano que vem, melhorando a nossa condição de secretaria, porque a gente foi criada a secretaria sem um orçamento, né? O orçamento foi criado antes da secretaria. Agora, para o ano que vem, nós vamos planejar aí, junto com a Câmara Municipal, o prefeito Thiago Cervantes, um orçamento mais do tamanho, né, que é uma secretaria de esporte. Então, a gente vai conseguir levar ainda mais uma delegação maior da terceira idade. Tive hoje lá com o pessoal do Viver Bem, né, que é uma terceira idade, que é organizado por uma associação, onde nos ajudou lá com a coreografia. Fui lá dar um abraço neles, ficaram em quarto lugar, mas não conseguiram a medalha de bronze, mas ficaram em quarto lugar e já estão ali se preparando para o ano que vem buscar a medalha. Boa, terceira idade aí com garra, né? Mostrando que idade também é experiência E o e também sabe voleibol fazer, também, né? o nosso voleibol é muito forte, né? Tanto Sim, masculino sim. quanto feminino, voleibol adaptado também bastante competitivo. Secretário, e uma das questões, né, ainda mais, como o senhor falou, em questão de falta de orçamento próprio para paz e tudo mais, que aí foi um dos pontos que o seu nome foi citado por convidados anteriores do elogio, essa questão com deputados, seja estaduais, seja federais, para conseguir trazer orçamento e eventos para a cidade, né? O senhor acredita que a cidade tem capacidade para eventos esportivos, por exemplo, eu vi que vai ter corrida de rua, né? E já teve, tem algumas da iniciativa privada, mas a cidade consegue receber grandes eventos de. A cidade tem, ela é planejada para os grandes eventos do estado de São Paulo. Aliás, quem quer divulgar a sua marca, né, que está assistindo esse podcast aqui, pode procurar a Cidade Tem, que vai te receber com um tapete vermelho. A gente tem paisagens lindas, um povo que acolhe muito bem, a gente tem uma vida noturna gostosa. É uma cidade que tem acomodações para muita gente. Se você trazer uma competição de 3, 4, 5 mil pessoas, a gente consegue aqui em Itanhaém acomodar todo mundo em pousadas, hotéis ou até mesmo Airbnb, que a gente tem muitas casas de veranistas que utilizam essas casas também como método de ocupação, de acomodação. Então, assim, é uma cidade gostosa, né? Uma cidade de praia, 26 quilômetros de praia, que tem condições de fazer esporte de água, esporte de ar, né? Onde a gente teve aqui recentemente também os esportes como é que é o nome? Agora fugiu. Do paraglider, não, do aeromodelismo, enfim. Então são várias competições que a gente tem em Itanhaém que traz aí um público grande para a cidade. São 300, dessa última competição que teve, foram mais de 300 pessoas que tiveram aqui, né? Então, a gente tem as corridas, né, que vai trazer muita gente. Tem a corrida agora, a Night Run, que vai acontecer agora em julho, né, no dia 12 de julho, a gente tem a Night Run. E dia 20 de julho a gente vai ter um passeio ciclístico. Ambos os eventos para mais de 2.000 pessoas, com inscrição gratuita, vai ganhar o kit, vai ganhar a medalha. Legal. Então vai ser bem bacana também. Lá na cidade de São Paulo eu participei muito do Circuito Popular de Corrida de Rua, né? Que eram corridas organizadas pela prefeitura e que tinham em vários distritos em São Paulo, quase, né? Quase um estado dentro de uma cidade, né? Aí tinha na Zona Norte, tipo, tinha por diretorias regionais, né? Então, tipo, Campo Limpo, Butantã e tal. Então, a cada mês tinha numa região diferente corridas, né? É óbvio que Itanhaém a gente tem uma outra logística de cidade, outro espaço de cidade, mas é muito interessante esse tipo de prova ser gratuita, né? Porque hoje também a corrida de rua virou um comércio que muitas vezes
tá um pouquinho salgado, né? Uma inscrição de corrida de rua em alguns lugares, né? A gente tem É, inscrições aí de corrida 250, R$ 300 em algumas cidades, né? dependendo do nível da competição, né? A gente tem umas inscrições um pouco salgadas, sim. Mas é bacana também, né? A pessoa que tem condições. É lógico que essas competições gratuitas é uma oportunidade. Então, quem gosta de correr, né, e quer economizar, é uma grande oportunidade de fazer inscrição. E é rápido. Você abriu, as inscrições voam, né? E também aquele que tiver condições de fazer uma inscrição, e tem é uma opção ótima para correr. Aqui a gente é plano, né? A gente não tem morro, né? Não tem essas Sim. coisas de morro. Então é uma cidade bacana para correr. E essa que vai ser gratuita, a inscrição vai ser pelo site da prefeitura? Vai ser pelo site da empresa e eu vou divulgar isso já essa semana. Estou Legal. aguardando ele vir aqui para a gente definir todo o percurso, tudo. Aí ele vai fazer já a divulgação das inscrições. Bacana, dá pra ter corrida rústica também tá aí, hein? Vai. Tem uns locais bacanas também pra gente pegar e fazer Fazer algumas de corridas de tudo. terra. A gente procura. Bom, lá na Secretaria de Esporte, eu sou procurado por muitas empresas que querem realizar aqui grandes eventos, né? Boa parte delas buscam uma contrapartida do município. Aí é onde às vezes a gente não consegue, porque a cidade, como eu estava falando, a gente tem um orçamento da Secretaria de Esporte ainda muito pequeno, modesto, né? Muito, muito pequeno. Então, a gente está tentando algumas parcerias com contrapartida de emenda parlamentar ou de empresa de iniciativa privada. Então, é isso que a gente está procurando fazer para não perder essas oportunidades. Assim como a gente não vai perder essa corrida, não vamos perder o passeio ciclístico. Tem uma equipe, né, que nos procurou também, da Thunder Fight, que quer realizar também aqui. A gente vai procurar tentar atender. Enfim, a gente tem diversas pessoas procurando a gente, né? E a gente de alguma forma vai tentar viabilizar esses eventos esportivos que acaba também enriquecendo a economia da cidade, né? As Sim. pessoas vêm, se acomodam, ficam aqui, se hospedam, né? Eu vou no campo da curiosidade. Ele faz as perguntas técnicas, né? Eu sou o curioso, sabe? Eu acho, só impressão, não sei se é. Talvez eu sou meio cego, na rua não vejo as coisas direito. Eu acho só que falta um anúncio mais ostensivo. Por exemplo, eu fiquei sabendo que teve uma disputa boxe na areia. Pô, acho sensacional. Sabe que hora que eu fiquei sabendo? Quando terminou. Pô, fiquei com raiva. Que é magnífico. É um negócio que atrai muita gente. Coisa que eu tenho curiosidade. Aqui no Cibratel 2, começou uma construção na orla. Eu falei, todo mundo, que será que é isso aí? Eu confesso, sou meio cego. Mas eu não vi uma placa, eu não vi nada. Pô, estão construindo um negócio bacana lá, bacana, cara. lá, vai Pista ser de bonito, skate. sim. Agora Quadras, que começou a tomar forma, eu falei, olha que Vai ser um complexo sensacional, esportivo cara. bacana ali, com quadras, Tá pistas de bonito skate. pra caramba. Bonito. O negócio você viu lá? Uma no escolha Cibratel do- 2? Faz tempo que eu não passo por lá. Porra, tá Tá bacana, bonito cara. lá. Olha, é um grande investimento lá, é uma iniciativa desse governo, né, do prefeito Thiago Cervantes, que escolheu a área, ele escolheu o projeto, um projeto bonito, vai com certeza deixar muito mais valorizado aquele local. E a praia ajuda muito, porque ela tem uma extensão de terra maior, né? Para colocar Sim. uma arena esportiva no futuro, junto com toda aquela estrutura, vai ficar fantástico. É, fica bacana, né? Qualquer competição, qualquer coisa. Hoje tudo é deu, né? Toda imagem aérea e tal. Você tem a imagem do mar chegando. Favorece, né? Fica muito bonito. Ali né? favorece, porque ele é muito mais amplo o espaço, né? O que precisava ali é um carinho, a reforma, né? E ali foi utilizado o recurso do DAD, um recurso que é autorizado pela Secretaria de Turismo, e tá ali também colocado ali os equipamentos de esporte junto, né? Isso que foi bacana, né? Eu penso que falta só isso aí, a gente saber do que se trata. E quando tiver boxe, você me avisa? Não, boxe, cara, todo ano, ó, o beach Me box. avisa que eu quero ir ver. O beatbox, na verdade, assim, eu até tomei uma bronca da Cidinha, né? Um beijo pra Cidinha, que é da Confederação Brasileira de Boxe, que o que foi colocado ali é uma parceria, né? Com um grupo da cidade aqui, tá? Que faz o beatbox. Beatbox é o boxe na praia. Então, ainda não é um esporte, né? Assim, com todo o regulamento da confederação, eles ficaram até chateados com a gente aí. Falei, não, mas isso é uma atração, não é uma competição oficial. Ninguém né? jogou areia no do outro pra dentro. Não joga naturalmente, né? Mas como o nosso forte é a praia e a areia, então foi ali
até pelo Rafael Kaiser, que é um dos idealizadores do beatbox aí, para ver se pé, quem sabe, né? Vira uma modalidade oficial. Não é uma modalidade oficial ainda, mas é um atrativo. Então rolou lá um boxe na areia lá, foi bem legal. Eles queriam colocar o jiu-jitsu. Falei, cara, não vai dar certo. Isso aí rolando na areia. Ah, Cara. não, na Fica mais- areia, aí já não vira, né? Aí já tá nível Não tem hard, aí como. já tá. Agora E o aí? boxe ainda tá no período de experiência, mas foi bacana, encheu, a galera foi lá. Nós colocamos ali uma pequena arena, né? Com criatividade, com parcerias. A gente fez ali uma pequena arena esportiva e foi bacana e o pessoal elogiou bastante. Ah, então, eu gostei. Só de saber eu gostei. Eu só não gostei que eu soube depois que terminou. Falei, porra, eu queria ter ido ver. Não, e o que eu acho legal desses esportes de areia, né? Aí voltando, né? Do exemplo que eu tenho que até pouco tempo. Cheguei ano passado em Itanhaém. Então, assim, muito do que eu via de esporte, mas era cidade de São Paulo. E lá, esporte de areia virou uma febre. Qualquer lugar, assim, que era os caras estão passando terraplanagem, joga areia, coloca ali uma rede e tal, não sei o que, é beach tênis, é vôlei, é isso, aquilo. E aqui na praia, a galera, tipo, não sei, impressão minha, né? O itaiaense não vai tanto à praia, né? Não, mas tá mudando, viu? A gente tem percebido um aumento muito grande de pessoas com atividade esportiva nas praias. Legal. Inclusive, tem alguns profissionais que já estão abrindo aulas nas praias e com a agenda cheia. Eles vão lá, reservam uma parte da praia, colocam uma rede, faz lá o seu beach tênis, outro faz o futevôlei, outro faz as aulas que são aquelas circuitos, né? Sim. Enfim, tem várias atividades de esporte hoje na praia e até mesmo agora no inverno. Você pode passar ali na Praião, você pode passar na Praia do Sonho, na Praia do Cibratel. Tem atividade para todo lado. Tem muita gente utilizando da praia para atividade esportiva. Legal. E existe Isso é um levantamento interessante. oficial? Vocês têm tentado mapear? Nós estamos mapeando, né? Na verdade, como eu te falei, nós pegamos uma secretaria agora Sim. em março, né? Nossa, Então a recente. gente está mapeando isso. Eu tenho cobrado muitos números da cidade, porque na verdade, eu sou formado na área de números, sou administrador de empresas, estou na área contábil. E eu só consigo comprovar algo através da matemática, né? Através de dados. Então, eu tenho buscado os dados, eu quero comprovar exatamente quantas pessoas estão praticando atividade física na cidade, quantos esportistas em competição a gente está na cidade, quantas modalidades a gente tem hoje na cidade atuando, né? Porque a gente tem hoje associações de luta, a gente tem associações de basquete, de voleibol, enfim, tem escolinhas de futebol. Eu preciso mapear tudo isso para a gente entender qual é a faixa etária de crianças, adolescentes que estão na atividade esportiva, o quanto isso impacta numa região mais carente, né? Se isso realmente faz a diferença, quanto impacta nas filas da saúde. Sim. Se a gente tem realmente uma pessoa praticando atividade física, quantas, né, se isso impacta de forma positiva, precisa comprovar. Existem dados de que cada $1 investido no esporte, 3 são economizados na saúde. Mas é bonito de se falar, mas tem que se comprovar, né? Então, a gente está procurando esses dados, compilar esses dados para fazer uma apresentação depois ao prefeito, à Câmara Municipal, à sociedade, né? E fazer com que esses dados sejam acompanhados de uma maneira até que oficial na cidade, né? Através dos canais da Secretaria de Esporte, através do próprio site da Prefeitura, né? Que são os canais oficiais que a gente acaba usando mais e deixar à disposição também dos canais como Impacto Paulista e outros canais que a gente tem na cidade. Bacana, mas a pesquisa Data Povo, A Data feita Povo por mim é melhor. mesmo, nunca vi na frente do UPA nenhuma senhorinha com a camisa do Conviver, do Bem-Estar, isso aqui, não sei, Isso não aí. tem. É. Você não vê a galera tá... A gente imagina, né, que isso realmente diminua. Eu quero realmente comprovar. Eu já busquei conversa com o Conselho Tutelar, com a Polícia Civil, até para ver quais são os últimos, as ocorrências, se as crianças envolvidas estão em algum núcleo esportivo. Legal, A gente vai cruzamento importante. eu vou fazer alguns interessante. cruzamentos, até estou dando um spoiler do que a gente está buscando para comprovar. Falo, olha, nos últimos 6 meses, todas as crianças que tiveram entorpecente ou a Polícia Civil deu os dados nenhuma em projetos, ou pode estar uma ou outra num projeto esportivo. A gente precisa saber. Sim. Né? Então, se a gente aumentar o número, eu imagino que não, que quem está num projeto esportivo, quem está... Porque eu, desde criança, eu sempre participei de projetos de esporte.
E eu não tinha nem vontade, nem passar pela minha cabeça beber bebida, ou fazer o uso de bebida alcoólica. Então, quando eu estava na escola, eu estava focado no basquete, então eu não podia beber porque eu era atleta. Então, eu tinha que obedecer regras, eu tinha que ter os meus treinamentos em dia, então eu tinha a minha disciplina, eu tinha que respeitar a hierarquia do meu técnico, então eu não poderia pisar na bola, senão eu não poderia jogar. Então, tudo isso fez com que eu, na minha infância, tivesse ali um alicerce para o que eu me tornei hoje, o homem que eu me tornei hoje, né? Isso me ajudou bastante e ajuda até hoje. Então, a gente precisa, são dados que, falando assim, parece óbvio, mas é bom comprovar, né? Bacana. Eu tenho duas curiosidades. Bora. Duas curiosidades. Uma é, você falou da praia, para fazer uma atividade de esporte na praia, como que funciona? Eu dou aula, eu sou vice-presidente da TKIC, que é a Legal. Confederação Internacional de Karatê. Como que funciona? Para eu reservar, eu vou na secretaria? Como é que funciona essa... Tudo começa na Secretaria de Esporte, né? Quando você vai precisar quando você ficar doente, você vai na UPA, né? Necessariamente você vai lá para fazer o primeiro atendimento. Quando você pensa em esporte, o seu primeiro atendimento é a Secretaria de Esporte. Então, eu tenho um filho que tem aptidão para fazer atividade física, mas eu não sei qual o esporte que ele pode praticar. Pô, falou a palavra esporte? Secretaria de Esporte. Você representa uma entidade esportiva, tem que estar conectado na sua cidade com a Secretaria de Esporte, né? É natural que essas dúvidas aconteçam, porque até ontem a gente não tinha uma Secretaria de Esporte. A partir do momento que a cidade tem, né, aonde a gente procura os recursos para saber o que está acontecendo no esporte da cidade? Na Secretaria de Esporte. Quem pode te atender lá? Qualquer um dos nossos diretores, as pessoas que estão lá, vai te dar essa informação. Então a gente tem estação, por exemplo, na praia, né? Você estava me perguntando na praia. A gente tem a estação praia no Cibratel, né? Que a gente está remodelando, estamos readequando, estamos reformando o espaço, né? Que é um lugar que pode disponibilizar, inclusive, uma parceria. A gente tem alguns quiosques na cidade que não são utilizados. A gente pode tentar ali uma parceria. Bacana, Né? interessante. Enfim, quando a gente senta na Secretaria de Esporte e só trata de esporte, com certeza coisa boa vai sair. Né? Todos os que eu atendo lá, de todas as modalidades, com alguma coisa a gente sai, com alguma solução a gente sai, porque o esporte, ele não é barato, mas com muita força de vontade ele sai. Né? Diferente, por exemplo, de limpeza urbana, só força de vontade não adianta, tem que ter equipamento, né? A saúde. O esporte não, o esporte com muita vontade acaba saindo alguma coisa, mas só vontade não é o suficiente, tem que ter investimento também. Sim. Né? Tem que ter investimento. E a minha outra curiosidade é, você falou da escola, das crianças, né? Eu lembro que eu queria muito, quando eu ia para a escola, tempo difícil, né? Eu trocava soco o dia inteiro. Eu gostava desses campeonatos interescolares. Tem alguma coisa aqui assim? Cara, Que isso é um puta de incentivo, né? Isso aí é bom barato. Tem, né, do passado aí, de uma maneira, assim, foi feita com muito esforço, vamos dizer assim, né? O pessoal da Secretaria de Educação procurou tentar fazer e tal. Este ano, em setembro, a gente pretende fazer os Jogos Escolares agora pela Secretaria de Esporte. Pretendo fazer muito maior, né? Com o apoio da Secretaria de Educação, a gente vai envolver não só as escolas municipais, mas também as estaduais. A gente quer fazer todos participarem dos Jogos Escolares de Itanhaém, que é uma que está no nosso radar aí para fazer um grande evento, né? Pretendendo fazer um grande evento com esses Jogos Escolares. Legal, eu vou pegar o gancho que ele falou de escolas estaduais, que meu filho estuda em escola estadual, né? E eu percebo que é uma demanda que a criançada fala e tal. Tudo que acontece na cidade é só para quem é da escola municipal e tal. A gente, por estar no estadual, se sente um pouco deslocado, né? É bacana isso, de trazer também eu penso que a escola está na cidade, ela tem que estar envolvida. Esporte, a gente tem que ofertar para todos os jovens da nossa cidade, né? Então, inclusive as escolas particulares também. A gente vai convidar todo mundo. Eu acho que a gente tem que integrar todo mundo e fazer uma grande competição, né, onde quem sai ganhando é o esporte. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Uma coisa que eu sempre quis também, eu achava bacana, só que nunca teve, inserir a arte marcial na escola, mas é difícil, é um outro
É uma outra. Hoje em dia, né, eu não sei se me corrija se eu estiver errado aí depois nos comentários. Parece que está diminuindo a educação física nas escolas. Eu via mais futebol, mais handball tinha. Eu acho que tem algumas escolas que não tem nem a bola de handball. Eu tenho essa impressão que o esporte depois da internet vem diminuindo, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tem que aumentar a quantidade e oferta de modalidades esportivas, né? Sim. A luta é algo, pô, eu fiz judô, aliás, estive lá com a equipe do C6 de Bezerra lá, a Shodokan, levou 31 competidores agora, tudo criança, adolescente. Nós fizemos 22 medalhas desse torneio que aconteceu agora essa semana no Internacional de Regatas, que é um dos maiores tradicionais torneios que a gente tem aqui na nossa região. Então a gente trouxe 6 medalhas de ouro. Então a gente tem, somos uma das poucas cidades que tem um ginásio de artes marciais. A gente tem um ginásio de artes marciais. Então hoje a gente tem um complexo de natação, a gente tem uma piscina, né? O ginásio é aquele do lado do Polastrini, Isso. que é o Sensei Djalma que dá aula Também, lá também, né? tem lá o Sei Então, Djalma, tem o Sei Bezerra. legal. Então, assim, cara, a gente tem um trabalho sendo realizado, a gente tem um material humano de atletas na cidade muito forte, muito forte. Eu recebi atletas, né, ex-atletas profissionais que estão investindo em Itanhaém para buscar talentos no futebol, né, no basquete. A gente tem 2 meninos de Itanhaém, um joga no Santos, o outro joga no Pinheiros, que também já foi seleção brasileira no basquete, né? Que é filho do Lauro Ruivo também, meu professor. Então a gente tem muitos talentos aqui. Tem talento no jiu-jitsu, que a gente tem campeões paulistas, campeões brasileiros aqui em Itanhaém. Temos pessoas batalhando para índice, para ir para Paralimpíadas. Caramba, Né? legal, A gente tem um legal. trabalho do paradesporto em Itanhaém muito forte para tentar buscar um atleta ou 2 para índice de Olimpíadas. A gente já tem atletas participando do paradesporto já da elite nacional. Então, assim, com muito pouco, a gente consegue atender. Claro que esses atletas de alto rendimento, esses que eu estou citando, é muito mais mérito deles, né, do que uma organização, vamos dizer assim, da cidade. A gente precisa organizar mais para estimular esses atletas. Eu costumo dizer que eles estimulam os outros, né, a participar, né? Então, eu procuro tentar conversar alguns e a gente está aproximando o tempo todo aí para fazer com que mais atletas se inspiram e a gente tem campeões mundiais aqui, pô, de kitesurf, que é, né, a família Benetton, um abraço também. Tem uma galera forte, a gente tem grandes talentos do esporte na cidade. Bacana, muito bom. Perfeito. Aproveitar agora, conversar um pouco e fazer alguns questionamentos sobre essa sua jornada até aqui, né, secretário? Até a gente brinca às vezes quando a pessoa chega aqui, né? Tem gente que fala assim, fulano tá em tal pasta e tal, e que não é o seu caso, mas assim, chegou lá de paraquedas e tal, o senhor não chegou de paraquedas nessa secretaria hoje, né? Tem uma grande jornada aí. Quantos anos de Itanhaém? O senhor nascido aqui? Sou Chegou nascido em quando? Itanhaém, minha Legal. família, meu pai é imigrante, né, espanhol, veio com 20 anos de idade, né, e meu pai tem uma história lindíssima aqui na cidade de Itanhaém, foi um dos caras que trouxe o progresso para a cidade de Itanhaém, vamos dizer assim, foi o primeiro grande mercado, onde era o site ali no centro, foi o primeiro mercado grande circular, foi meu pai que fez, primeiro taxista, né, trouxe o primeiro táxi, trouxe as primeiras sorveterias da cidade, que teve sorvete Opa, que foi uma grande, na época, o Que Bom, né, trouxe as principais marcas para a cidade. Depois fizemos aí os grandes empreendimentos que a gente pode considerar aí os principais empreendimentos de construção da cidade, que são os 2 condomínios, Estrela del Mar e Belize, foram construídos também com participação da minha família. Então eu vim de uma família de empreendedores da cidade, né? Do meu pai, eu também participei, né, desses empreendimentos, de parte deles, né? Então eu sempre participei muito da construção civil. Fui aqui em Itanhaém, sempre trabalhei também com loja de carro, sempre trabalhei na parte de vendas. Na verdade, sou vendedor, né? E
participando da política. Meu pai iniciou na política. Meu pai foi vereador constituinte da cidade de Itanhaém, né? Em 88, né? E ali eu já, né, por conta do meu pai, né, eu com 11 anos de idade, né, que eu nasci em 77, mas eu ia na Câmara Municipal, né, tinha que acompanhar meu pai, eu era o cara que era colado do meu pai, então eu sempre acompanhei os bastidores da política desde essa época. Então, eu vi o Edson Batista, eu vi o Miguelzinho, eu vi o João Carrasco, eu tive a oportunidade de participar dessas eleições, né, dos bastidores da eleição. Muita coisa acontecia na chácara, né, lá na Las Vegas, onde era meu pai, onde a gente morava, né? Muita coisa acontecia lá. Qual que é o nome dele? Benigno Salceda, Benigno Salceda. Então, ele tá lá na Espanha hoje, vai fazer 85 anos agora. Com certeza eu vou mandar aí uns trechos desse nosso podcast para ele assistir. Então, assim, e aí, inevitável eu continuar, né? Acabei sendo convocado para seguir a participar da cidade. E toda vez que eu sou chamado, eu me sinto na obrigação de ajudar, né? Eu nunca abandono as minhas coisas, eu sempre estou tocando meus negócios, eu tenho meu escritório, eu tenho minhas outras atividades, procuro fazer atividades extras. Mas eu sempre procuro também, quando sou chamado para fazer parte, compor, a governar uma cidade, pô, não tem coisa mais prazerosa que você participar de uma mesa de decisões da sua cidade. Eu nasci Sim. aqui, pô. Então, quando eu fui convidado pelo Forcel, quando eu fui convidado pelo Marco Aurélio, estou convidado agora pelo Thiago Cervantes, cara, para mim é um grande prazer poder participar e ajudar e colaborar, né? Quando eu sentir que eu não estou mais colaborando, que eu não estou mais ajudando, que eu estou atrapalhando, eu vou ser o primeiro a levantar e ir embora. E espero que venha grandes talentos, espero que venha bons políticos sempre. A gente torce pela cidade, né? Tem que ter boas pessoas sempre, né? Cercando a política, né? Sim, isso que você me falou lembrou um gancho, né? Que a gente ouve algumas pessoas falarem, né? Fulano de tal, se ele perder a eleição, você acha que ele continua aqui? Ou casos, né, que a pessoa perde a eleição e não continua aqui e tudo mais. E você tem essa trajetória, né? Independente do grupo político que estava ou não à frente, como o senhor falou, nascido na cidade, crescido na cidade, tentando melhorar a cidade, né? E sobre essa questão de autonomia, né? A pasta da secretaria e tudo mais. Foi uma pergunta que eu fiz para o secretário Frank, que algumas pessoas colocam, o Thiago Cervantes não dá autonomia para os secretários e tal, porque o secretário não tem independência. Como é que você vê essa questão da sua autonomia em frente à sua Muito pasta? pelo contrário, o Thiago é um cara que ele tem uma característica bem humana de governar, né? Ele é um cara que conversa, dialoga bastante, ele dá a liberdade para a gente trabalhar, trazer ideias. Não é aquele chefe, sabe, chato que fica pegando no pé, muito pelo contrário. Ele quer sim ser antenado no que está acontecendo na secretaria, ele é um cara que chama atenção. Ele quer saber o que está acontecendo, né? Ele quer ficar sempre antenado. As decisões, evidentemente, as principais passam pelo gabinete, mas ele é um cara que dá muita liberdade de trabalhar. Aliás, eu dificilmente conseguiria fazer um bom trabalho se eu não tivesse um pouco de autonomia também, né? Eu acho que quando você escolhe uma boa equipe, quando você escolhe alguém para compor um secretariado, você tem que dar um pouco para ele essa autonomia, né? Eu nunca passei por nenhum prefeito também que me cessasse de trabalhar, de trazer ideias, de movimentar a pasta que eu tô. Muito pelo contrário, eu nunca tive esse problema, não posso Mas também, dizer. talvez pelo seu perfil também mais proativo, também acho que a pessoa que te chama, em teoria, entende que você vai criar, É que né? quando eu sou convidado, eu já negocio muito bem como que vai ser conduzido o planejamento daquela secretaria. Eu já fui convidado para secretarias e não aceitei convite, Entendi. tá? Já fui convidado por prefeitos que eu não aceitei, porque eu vi que ali eu não ia entregar um trabalho bacana. Eu sempre parto do seguinte pressuposto: vai ser bom para mim? Vai ser bom para você e vai ser bom para a cidade? É esse trio que tem que estar legal. Se for só bom pro prefeito, e não vai ser bom para mim nem para a cidade, eu não vou, cara. Não é legal. Se é bom para a cidade, é bom pro prefeito, não é bom para mim. Aí também eu não vou, porque eu não vou ficar feliz, cara. Como é que eu vou fazer um trabalho quando eu não tô feliz? Acordar de manhã e falar, "Puta, Pô, não tem coisa pior você fazer uma. Olha, quem faz o que ama não trabalha nunca. Eu só faço aquilo que eu amo, cara. E eu tive propostas de trabalho, e tenho toda hora, graças a Deus, para trabalhar em São Paulo,
trabalhar com deputado. Aliás, tem uns deputados que me perdoem, já tive vários convites, eu não fui. Porque eu vou sair da na minha zoninha de conforto. E tem gente que me condena com essa frase aí. Pô, já você fala isso aí é mal pra caramba. Que mal, que gostoso que é. Você tá às 6 horas da tarde, você tá na sua academia, cara. Você tá na sua cidade, você tá na sua casa, você tá com seus amigos, cara. Pô, se eu tenho oportunidade de estar aqui, por que que eu vou embora, irmão? Sim. Né? Então eu não vou, eu prefiro ficar e assim, se eu posso colaborar com a cidade, melhor ainda. Perfeito. Alguma. Não, Dessa linha, né? não, Eu vi que você chegou a dar uma puxada e tal. Não, o que eu achei engraçado justamente isso, que é Denis tá bonzinho, né? Tá. A Não, maneira mas- que de você boa. colocou. Não, eu tô sossegado. Aqui é a maneira que você colocou do trabalhar, né? Tipo, quem ama no que trabalha, não trabalha nunca. Aí ele falou, não, porque o deputado me chamou pra trabalhar. Ou seja, ele não gosta de trabalhar, ele gosta de fazer o que ele gosta. Não, eu amo. Cara, imagina trabalhar como Não, mas chefe é- de gabinete de uma Assembleia Legislativa. Pô, é legal pra caramba. Só Então, que, cara. e é trabalhar, só é que um o trabalho seguinte, prazeroso. só que é o seguinte: a sua rotina, como vai ser? Sim. Né? Outra, como é que eu estava naquele momento? Como é que eu estava na minha vida pessoal? Você tem que ponderar essas coisas. Né? Sim. Como que estavam meus filhos? Né? Porque assim, para mim, minha base é minha família. Tenho filhos na faculdade. Eu falo, vou me dedicar aos meus filhos primeiro. Meu filho mais novo, quando nasceu, eu me dediquei a ele. Eu fiquei mais próximo dele. Eu entendi a maneira que você colocou, que nem teve uma época da minha vida que se perguntasse pra mim, Denis, com o que você trabalha? Eu falava com ódio, com vontade de ir pra casa, com muita raiva, com isso que eu... Cara, eu acho que assim, tem gente que vai falar, Rogério, pô, mas pra você é mais fácil, tal. Cara, não é fácil, não, cara. Já passei tanto perrengue, cara. Já fui vendedor de consórcio, fui vendedor de eletrodoméstico. Não nasci em berço de ouro. Nessa época você trabalhava igual essa época da minha vida também? Trabalhei pra caramba, Rogério, vendendo. o que você trabalha? Aqui, Com ó, raiva? batendo palma. Não, mas eu trabalhava com alegria, cara. Ah, você conseguia. Sempre, cara. Sempre, porque eu sempre coloquei a motivação, sempre tá na pessoa. A motivação sempre tá em mim, cara. Eu não preciso buscar a motivação em você, ou nele, ou quem tá sentado. Tem muita gente que fala assim, pô, você trabalha... Não, eu não trabalho pra pessoas, eu trabalho pra minha... Pra aquilo que eu entendo que é bom pra mim e para os meus valores, para aquilo que eu acredito que é legal. Então, eu coloco algumas competições, sempre fui muito competitivo, né? Então, vendas, eu sempre coloquei margens, eu quero vender 20 produtos, 30 produtos. Então, aquilo me entretia e quando eu vi, passava 5, 6 meses, Mas um é um ano. campo de trabalho. Eu trabalhava na área da segurança. Ah, Aí, trabalhando na área da segurança, você abordava a gracinha roubando um portão, e aí você abordava, ele ainda fazia, ele jogava as coisas no chão e fazia assim, o que você vai fazer? Você vai me agredir? Eu falava, eu nem ia, mas já que você sugeriu, sabe então, que eu, A fim de pensar que aí eu não ninguém. sirvo. E eu, Pra isso por aí eu isso já que eu não- trabalhava. Eles então. falavam, "Denis, com o que você trabalha?" Eu falava, com muita raiva. Poucas pessoas sabem, mas eu fui concursado em Itanhaém. Ah, é? Fiz um concurso público, passei para ser fiscal do comércio. Eu fiquei poucos meses, cara, não aguentei, porque eu não era uma coisa que eu gostava de fazer, cara. Tinha que, pô, imagina você vai na praia e desce os pipas dos caras, velho. Sim. E o cara chorando, você fala, não, mano, você não tem a licença e tal, tem que aprender. Cara, eu não sirvo para ele. Não, muito Eu sei que ruim, o trabalho muito ruim tem que isso, ser verdade. executado. Porque eu fui secretário do comércio e sei que tem que cumprir algumas determinadas regras. E os fiscais sabem muito bem realizar esse trabalho. Eu não sirvo, cara, não adianta. Não Você é o é... cara que. O Cara, cara chorando e você por dentro, tipo, Não, pior fala, que o pelo amor de cara. Deus, cara, vai embora, velho. Vai vender aí o seu pipa, vai. Quer dizer, tem Só algumas faltava coisas. Gritando de, você Por gritava mais olho que tenha que rapa, ter né? uma organização, né? Muitas vezes vem esse vendedor que é o predatório, né? Que só aparece no período e acaba, tem gente que paga imposto o ano inteiro. Tem todo Sim. esse equilíbrio tem que existir, a fiscalização tem que ter mesmo. Mas não é o Não é seu personagem, perfil não ser é meu esse cara, perfil, né? cara. Não adianta, eu não consigo. Tem coisas que eu não combina comigo. Sim. E aí eu não pratico, não faço, né? Não curto. Aí eu gosto de fazer coisas bacanas. Eu gosto de trabalhar. Trabalhei muito no social, fiquei 5 anos no social, né? Agora estou no esporte. Trabalhei no desenvolvimento econômico, que é uma área que eu gosto, que é a área de negócios, né? Trabalhei mais voltado para a área de negócios, né? Trazendo, inclusive essa lei
que a gente alterou no município, iniciou com uma conversa minha com o Thiago dentro do gabinete, eu insistindo para a mudança da legislação. Eu entendo que a mudança, a chave da cidade é a questão da mudança de leis, a do zoneamento, que foi alterada agora para verticalização. Vai ter um evento bacana nessa semana agora com o LID, né, que é um evento para os empresários, que é a grande locomotiva da cidade. Então, eu curto essas áreas, cara. Legal. Área do empreendedorismo, área do esporte, essas áreas eu curto bastante. E teria alguma secretaria que você fala assim, não, tal secretaria não... Por exemplo, saúde, ou sei lá, teria alguma secretaria que você fala assim, não, essa missão aí eu passo? Cara, eu não, cara. Eu acho que saúde, por exemplo, é uma secretaria que se me desse, eu sou meio maluco. Mas assim, depende muito do que é a proposta, né? Entendeu? Então, assim, uma secretaria que eu não toparia, já não topei, né? É a Secretaria de Serviço e Urbanização, por exemplo. Uma secretaria difícil, né, cara? Porque pouco equipamento, a reclamação é grande, é difícil você. É uma secretaria que não tem parabéns pra nada, né? Não, Tudo que você faz é paulada, as outras eu também não faço por parabéns. Não, mas deve fazer pelo parabéns, né? Mas o munícipe ele tem que, né, na minha opinião, né? Secretaria é difícil, viu, Você cara? tem que fazer, né, Secretaria é muito difícil. uma Empresa gestão, urbana é Você difícil. nunca vai satisfazer todo É mundo, muito não tem como. difícil, cara. Muito difícil. na minha opinião, uma gestão é o equilíbrio de você fazer o que a cidade precisa e o que ela quer. Que não necessariamente o que ela quer é o que ela precisa, né? Porque às vezes você faz o que o município está vendo naquele momento ali, A e o que Secretaria ela de precisa Saúde é você um não desafio, faz, né? viu, cara? Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde é. Aliás, parabenizar lá o Fábio Marola, que tá fazendo um grande trabalho lá. Bastante gente tem comentado da Secretaria de Saúde. Tá, Fábio, depois o É secretário uma secretaria já tá difícil, convidado né? também. Difícil. Mas é bacana. Mas eu tô feliz lá na Secretaria de Esporte. Tive a oportunidade desse convite e espero entregar ela melhor do que eu recebi, né? Esse é sempre o legado que eu procuro fazer, né? Estou lá de passagem. Eu não gosto de repetir secretaria também. Entendi. Eu não gosto. Eu procuro aprender coisas novas, porque eu preciso estar motivado, cara. Eu não gosto de me acomodar numa secretaria única. Eu nunca fico, não repito. Fui convidado, por exemplo, para o social, para retornar, não fui. Não porque eu não gostei, amei passar por lá, mas eu acho Câmara Municipal também é uma coisa que eu fiquei 2 mandatos, cara. Eu falei, para mim já foi legal, foi Quer ver? bacana. Vou puxar o gancho agora. E a Negócio é Assembleia desafio. Legislativa como deputado? Pô, isso aí é bacana demais, seria ótimo. É que é um trabalho, um percurso árduo para chegar lá. Não é fácil, não, irmão. Eu sei porque eu tô sempre muito próximo dos deputados, né? Sim. E não é um trabalho fácil, não. Tem que ter um nicho, né? A gente reconhece o nosso tamanho, né? O meu tamanho não é. Não tá no radar? Não, cara, se você perguntar para quem ama política, uma vez eu respondi isso, eu tinha 18 anos de idade, eu acho, 18 para 19 anos. O cara me perguntou, eu acho que eu era candidato a vereador, eu fui vereador com 20 e poucos anos, né? E o cara perguntou para mim, né? Você quer ser prefeito de Itaém? Eu falei, cara, eu quero ser presidente da República, né? É igual você perguntar pra criança que tá jogando bola, onde ela quer jogar. Quer jogar no Corinthians, quer jogar no Brasil, né? Quer ser pra seleção brasileira, é normal. Agora, a gente sabe a dificuldade que é muito difícil, né? Sim. E nem faço esse esforço também, Thiago. Não é... Hoje eu tô quase 50 anos, cara, eu não faço mais esse esforço. E você precisa ali de núcleo em várias cidades. É aquele trabalho de médio e longo prazo. Depois que eu perguntei no radar, porque é aquela coisa, talvez se tal e tal coisa encaixar lá na frente eu saio. Mas Cara, não tá nem depende muito das oportunidades, né? A vida é feita de oportunidades. Eu trabalho todos os dias para criar essas oportunidades, né? A política não se faz sozinho, você não consegue fazer um projeto sozinho, né? Você tem que estar incluído dentro de um partido político, você tem que ter um grupo político. Então, hoje eu faço parte de um grupo político, sou presidente de um partido municipal, que é o PSD. Se a oportunidade ela for criada junto com um grupo, pô, lógico, a gente abraça e vai para cima, né? Para qualquer disputa. Oportunidade criada. Gente, pra quem não conhece PSD, vou falar oportunidade criada. Já tive uma mesa assim com o PSD, tá? Oportunidade criada você vai ser, tá bom? É mais ou menos isso. Abraço, papá. Conheço. Quando eu fui candidato lá em Taboão da Serra, foi mais ou menos assim. Não foi, a oportunidade não foi criada. Mas a foi primeira vez que eu fui entregada. candidato a vereador foi igual. Foi. Foi assim, vai. E a eleição tava na cara já, não tinha me preparado. Eu era vendedor de carro na Volkswagen, tava vendendo carro,
De repente o Forcel veio, perdeu um partido na época lá, dos bastidores políticos, né? Aquela questão da rasteira dos partidos e tal. Aí teve que montar uma equipe nova, rápida. E aí ele pegou e falou, vai ser candidato. Falei, cara, mas eu não estou planejado para isso, né? Não, mas a gente precisa. Aí você vai, né, e vai vir com a gente. Aí foi assim que eu entrei na política. Bacana. E tive 500, na época, 580 votos. Tive mais votos que cara que entrou. E isso com 3 meses só de eleição. Entendi. Mas você acabou não assumindo porque o sim. partido não teve. Não assumi porque eu fiquei como segundo suplente. Entendi. Eu e o Flávio Abasi. A gente foi uma das primeiras eleições nossas. Isso foi em 2004. Bacana. Aí em 2008 eu entrei, vereador. 2012 fui reeleito, vereador. 2013 ocupei a cadeira como presidente da Câmara. E depois fui para a Secretaria do Social e não voltei mais para a Câmara Municipal. E entre secretarias e a vereança, o que mais te deu orgulho? Primeira pergunta mais legal de responder. O que mais te deu orgulho, assim, de falar? Eu acho que, essa eu acho que a secretaria vida é feita de processos, de fases, né? Todas elas me preencheu bem, assim. Tava feliz em todas elas, respondendo aquela do programa, mas estava feliz, não. Todas elas eu estava muito feliz. Fui feliz na Câmara Municipal, a vitória da urna é muito gostosa, né? Você ganhar uma eleição é muito bacana. Tive derrota também, amarga pra caramba, pra quem perde a eleição é ruim. E assim, foi muito legal, cara. Eu acho que foi um processo da vida que me ajudou muito. A secretaria já é um formato diferente, né? Você faz parte de um grupo, esse grupo ele acaba se formando, enfim, aí de forma natural você acaba ocupando o espaço e acaba colaborando, mas também é bacana, também é um formato que eu curto bastante. Agora eu vou perguntar invertido, mas vou aproveitar, né, secretário de esporte, fazer uma análise do esporte. Já teve um que foi igual aquela partida que você tava, putz, até tô ganhando, mas acaba, pelo amor de Deus, tipo uma secretaria que o mandato chegando em novembro, você fala assim, nossa, não chega a dezembro para acabar esse mandato, porque Cara, já... teve a Desenvolvimento Econômico, foi uma secretaria que eu deixei algumas coisas que eu gostaria de ter entregue, né? Eu acho que vontade de trabalhar eu sempre tive, cara, de verdade, sem demagogia, sempre acordo cedo, sempre muita vontade de fazer alguma coisa, né, cara? De entregar alguma coisa bacana. Mas ali eu deixei de entregar algumas leis importantes do município, o Código de Postura, eu queria ter entregue, queria ter feito algumas reformas, que não depende só da secretaria, né? Tá lá o Pierre agora, tá batalhando, então a gente depende de outras secretarias para poder desenvolver esses projetos, né? Então ali foi uma secretaria que eu gostaria de ter entregue um pouco mais. No social eu consegui entregar tudo aquilo que eu planejei e agora no esporte a gente está cheio de ideias, né? Se eu for, né? Quando eu vou conversar com o Thiago regala o olho desse tamanho. Eu penso que no esporte é o que ele se empolgou mais. Eu me empolgo em todas, cara. Eu tô empolgo em todas, cara. Se você pegar minhas entrevistas lá do desenvolvimento econômico, tudo igual, cara. Tudo igual. Eu me entrego. Ó, Secretaria de Social, quando eu entrei, eu não sabia nada, cara. Eu não tinha habilidade nenhuma com assistente social. Porque elas tinham um dialeto próprio, elas tinham um vocabulário deles lá. Eu falava, gente, eu não estou entendendo que as coisas. E assim, é uma secretaria muito técnica. Muito técnica. Sigla, muito técnica. Cara, chegou um tempo que eu fui convidado para fazer algumas palestras para fazer em registro, para fazer sobre social, cara. Para outros secretários. Muito legal, cara. Muito legal. Então, eu cheguei a aprender ao tanto de discutir assim com assistente social de nível igual. Fui convidado para ir para o Estado, para fazer parte da Drades, cara. E não fui. Não fui. Falei, não, eu tô em Itanhaém, cara. Tô trabalhando aqui, cara. É itaiaense, né? Fala, não, cara, você tá na tua terra, você tá na tua cidade. Cara, você tá feliz, né? Você tá trabalhando. Você vai sair, cara. Eu não me arrependo, não. Eu agradeço todos os convites que eu tive, mas eu não me arrependo. Mas não quero, obrigado. Eu achei que fosse esporte, porque você vê que ele até entrou no Master, voltou a treinar. Não, mas sempre treinei, viu? Agora você intensificou. Agora intensifiquei, agora eu quero me profissionalizar de novo. Olha, tá vendo? Mas eu sempre fui. Eu teve uma época dos meus 30 e
poucos anos, eu fiquei bem gordinho, mas bem mesmo, era gordão. E eu não deixava de praticar esporte, mesmo gordo eu ia jogar bola, resenha. O negócio do karatê, a categoria Master, a única coisa que eu não gosto é porque dói igual. Nossa, cara, você entra num Master, parece que a pancada é mais bem elaborada, é mais treinada, sabe? Então você toma um pancadão. No basquete, o Master, ele é muito mais técnico, cara. Sim, Pô, não é um muito negócio... difícil você marcar e ser marcado pelos caras lá, cara. Os caras são ligeiros, cara. Não tem bobo, não, cara. É tudo não tem veterano. bobo. Os É cara... tudo cara que se prepara demais, cara. Você pega os caras de 50 anos hoje, estão correndo pra caramba. Eu fui no campeonato de 45, mas, porra, falei, pô, tá todo mundo bem pra cacete aqui, cara. Esse negócio do correndo, eu lembrei de uma... Eu fiquei acho que uns 5 anos sem fazer nada. Meu treinamento era pizza, lasanha. Parei. Eu fiquei assim também. E eu corria... pra você ter uma ideia, quando eu treinava, dava aula no CDC Jaçanã, tal, todo dia eu treinava 4 horas por dia. A gente ia pro Horto Florestal, São Paulo, eu dava 10 voltas no Horto Florestal, correndo, para depois começar a treinar arte marcial. Aí fiquei esses anos parado aí, voltei lá com a minha esposa, falei, vou correr, daqui a pouco eu volto. Voltou de Uber. Não tinha Uber não. Foram 4 minutos. Abracei uma árvore. O sorveteiro passando. Eu fiz assim pra ele. E ele fez, quer sorvete? Eu falei, eu vou resgate. Coração querendo sair fora. 4 minutos. Vou te falar uma coisa. Tinha uma época que eu tava com 120... acho que eu bati uns 130 quilos. Tudo bem que eu tenho 1,90 m, né? Então, por exemplo, hoje eu tô com 105 quilos, né? Então, menos de 100 quilos eu fico muito magro. Aí, eu fui correr uma Road Stone lá em São Paulo, que é com cerveja no final, né? Aí eu fui. Falei, se tiver uma breja no final, eu vou ir rock. Eu gosto do rock, falei, vamos lá. Cara, cheguei lá, a gente foi correr os 5 km. Meu irmão, comecei a correr, cara. E aquela teoria fácil. Não, teoricamente 5 km não precisa estar preparado. Eu nem sabia a teoria, não sabia como é que ia ser. Não tinha noção. Falei, vou correr aqui. Você viu a palavra cerveja e rock e falou, vou. Eu falei, vou dar uma volta no quarteirão. Na cabeça é uma volta, né? Eu venho aqui já era, né? Rapaz, tava morrendo quando... Falei, cara, deve estar acabando já, né? Porque eu tô morrendo, né, cara? Eu não conseguia falar, aí apareceu o primeiro número, assim, 1. Não é possível, cara, que é o número 1 ainda. Aí comecei a correr, falei, bom, eu tinha prometido pra minha mulher que eu não ia parar de correr, que eu ia correr mesmo lento, mas eu ia correr até o final, eu ia correr tudo, né? Chegou uma hora, eu vi uma ambulância, falei, cara, isso não é legal, né? Eu vi uma ambulância, já vi um movimento, acho que uma pessoa sendo atendida, eu falei, meu Deus, só falta eu ser atendido agora, né, cara? Aí chega uma hora que você fala, meu, vou dar uma paradinha, não vou aguentar, né? Só que sempre passa alguém do teu lado que você olha visualmente tá menos preparado que você. Sim, essa impressão Aí eu na falei, corrida pô, é se maravilhosa. essa pessoa passou do meu lado, cara, bem maior que eu, cara, passou assim, eu falei, não é possível. E ainda mandou, vai comandante. Eu falei, não é possível. Não posso perder, né? Às vezes a pessoa mais idosa, porque, cara, ser competitivo, você não quer perder, né, cara? Você fala, é igual você ir na academia, você não quer pegar menos peso que as outras pessoas, você quer pegar mais, né? Então, falei, não posso perder, né? Eu tenho que estar melhor que aquela pessoa lá. E aí acabei fazendo a prova inteira, mas eu sempre procurei fazer esporte, cara. Sempre gostei de esporte, sempre procurei praticar esporte. Esse seja ultrapassado, ainda mais pelo pessoal da melhor idade, é incrível, ainda mais em maratona. Depois, qualquer distância acima de 21, né? Mas na maratona é incrível. E eu sempre tento largar, até meu filho, a gente estava falando sobre ritmo esse fim de semana com meu filho. Eu, pai, que ritmo você larga? Eu falei, olha, eu sempre largo no meu mais forte que eu aguento e vou fazendo um regressivo e lá no final eu chego calmo. Porque tem gente, estratégias, né? Tem gente que começa mais calmo e deixa o sprint final. Eu falei, não, eu gosto de largar com gás, por quê? Porque eu vou largar num pace ali de 5 e 15 minutos por quilômetro, porque eu vou distanciar dos senhorzinhos. Porque eu tenho certeza que no quilômetro 35 vai estar todo mundo me passando de volta. Dá uma raiva, se eu já largar atrás, se eu nem alcançar, Eu nem sei se é politicamente correto falar isso aí em podcast, mas dá uma raivinha, não dá? Não, e assim, e você tá no Não quilômetro... dá, Denis. Dá. Ó, eu, na época que eu fiquei parado, uma coisa que me deu assim, eu fiquei indignado. Nessa mesma época, quando eu voltei a treinar, eu voltei lá pro meu sensei, né? Falei, o sensei Rock. Falei, sensei, posso? Ele falou,
vai lá, pega sua faixa aí. Eu falei, não, não minha faixa não. Molecada voando, lutando pra caramba. Tal. Eu falei, não, vou. Falei, posso jogar 2 pra baixo? Ele fez, vai, põe. Peguei minha faixa roxa, ó. Ah, e detalhe, antes eu amarrava minha faixa, ó. Olha eu amarrando a faixa. Falei, beleza. E comecei a fazer o treininho, luvinha, né, que a gente chama, né, só queimando o golpe e tal. Moleque, faixa marrom, cabeludinho assim, eu lembro até. Ódio. E dava aquelas queimadinhas assim, eu tava sem fôlego, eu não ia, né, no mesmo pique que ele. Teve uma hora que ele parou a luta e o Rock Sensei atrás assim, ó, com a mão no peixe assim, olhando pra mim. Aí o moleque parou e fez assim pra mim, ó, não precisa ter medo. A gente sabe se defender. Pode tentar me acertar. Tô tentando a meia hora. Não, técnica você tem, né? E eu via, eu não tava indo, eu não ia, porra, não tava com fôlego pra isso, né? Mas se eu quisesse, você treina a vida inteira, se você der uma pancada, você machuca. Eu não ia. Molecão novo. E ele fez pra mim, fica tranquilo, não precisa ter medo. Tenta me acertar. Eu te juro, eu parei, eu fiz assim, olhei pro Rock. O que ele fez? Ele tava do jeito que ele tava, ele fez assim pra mim, ó. Certo? O moleque colocou o pé na frente, já puxei e já dei na boca. Ele grudou na parede, o cabelinho fez assim, ó. Aí ele já veio, daí o sensei entrou, aí amém. Ele fez assim, ó. Quando eu coloquei essa faixa nele, você tava de fralda, moleque. Ele fez, dentro, vai encher o saco, vai pôr sua faixa. Aí eu fui lá, catei e coloquei minha faixa. Mesmo esquema, ó. Amarrei, deu mas tem que ter respeito com a galera mais experiente, pô. E outra coisa, qualquer esporte, essa é a dica pra galera mais nova que estiver vendo o vídeo do secretário de esporte. Cara, quando você estiver no esporte, seja de corrida de pedestre, corrida de carro, qualquer coisa, tem uma frase que eu vi e eu nunca mais esqueci. Quando você vê algo e achar que aquilo não deveria estar ali, respeita. Porque geralmente, cara, vê corrida de arrancada. Vê quando tem um Fusca, uma Brasília numa corrida de arrancada. Ganha de Porsche, ganha do que for. Os caras têm a manha, né? Você vê uma maratona, você vê um senhorzinho, aí todo mundo lá com as meias de compressão, com não sei o que. Você vê um senhorzinho lá com o tênisinho basiquinho dele, uma camisetinha regata, um boné da Marabás, cara. Cuidado. Cuidado, fica na frente não, que ele vai te passar que você não vai nem ver. Você vê o tiozinho fazendo assim. Cuidado. Daqui a pouco... Rapaz, é isso aí. Eu comecei um projeto hoje de volta, literalmente, que já a médio e longo prazo, porque não dá mais, não tenho mais 20 anos, que é voltar, eu quero fazer um triatlon agora, né? Tipo, eu já corro, já pedalo alguma coisa, nunca pedalei em Tá quantos competição. anos, Thiago? Vou fazer, então, o projeto eu tô chamando de T40, Aí, que legal. é triatlon nos 40. Eu fiz esse projeto aí, com 40, é. e agora eu quero fazer com 50. É isso. Quero ver se eu faço o meu triatlo com 50 anos também. Boa. É isso. Porque eu não... Pra vocês dois. Eu não nado. Assim, eu não morro afogado em piscina, mas nadar eu não nado. Né? Então, assim, tem todo eu aprendi a nadar no Rio Itanhaém, irmão. Boa! Aproveitar aí, né? Alguém que tem experiência como secretário de esporte, pra nadar em Itanhaém, o cara que tá começando a praticar e tudo mais, onde você recomendaria? Tem um lugar que é bacana, ou que assim, né? A gente trouxe até você conhece, a Rô, né, que foi salva-vidas e tal, ela fala, né, das correntezas, dos perigos que tem em algumas praias aqui de Itanhaém. Mas e ao contrário, os locais que são, vamos dizer assim, mais suscetíveis à prática esportiva, teria um lugar que você indicaria, tal, para quem tá começando? Cara, a gente tem... Praia é muito perigoso, né? Rio também é muito traiçoeiro. O rio é tão traiçoeiro quanto a praia. É sempre bom buscar alguém que é profissional, que esteja ali, ou a pessoa que está, o salva-vidas, né? Perguntar ali na hora como é que faz para nadar. Quem já acha que sabe nadar, tá? Quem não sabe nadar e quer aprender a nadar, por exemplo, a cidade tem as escolinhas de surf, que a gente pode começar ali com o surf, pode começar com a natação. A gente tem escolinhas de natação. Para as crianças que estão hoje na rede de ensino, todas elas têm acesso à piscina municipal. E ali a gente faz um trabalho também de uma natação intermediária e também de uma natação já para a prática de esporte. A gente tem hoje a equipe, a seleção Itanhaém de natação. Mas o menino tem aptidão, quer aprender, tem um corpo bacana, quer aprender a nadar, vai procurar lá a piscina, vai lá falar. Tem a Juliana, tem a Laura, tem o Yucatan, que é uma galera que pode receber lá na piscina. Agora, tem a Estação Praia, lá tem a Moa, que é a nossa campeã, agora recente também. Ela é uma grande surfista, faz parte da Associação de Surf, também é uma das colaboradoras da Secretaria de Esporte, e ela faz
essas aulas, né, na praia, né, para aprender a entrar, a sair da praia, lá na Estação Praia. Legal, bacana. Fica no Cibratel, né? Estação Cibratel, Praia. Cibratel. Bacana. E funciona de que horário a que horário, pra quem quiser? Funciona do horário da prefeitura, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Legal. Né? importante. Das 9 às 4 da tarde, lá tem as atividades. Mas é bom dar uma ligada antes, ou ir até a Secretaria de Esporte, como eu sempre disse, vai procurar esporte, Secretaria de Esporte. Quando você procura, né, fazer uma prevenção contra uma doença, você vai lá na SAMU, vai na UPA ou lá nas unidades básicas de saúde, né? Quando você precisa de um remédio, você vai na farmácia. Quando você quer praticar esporte, é na Secretaria de Esporte. É Boa. E o importante endereço, tanto eletrônico quanto físico a gente da tem, secretaria? a gente tem o Instagram da Secretaria de Esporte de Itanhaém, tá? Você pode acompanhar os Instagrams, tem todos os endereços lá. Ou fica na CMTC ali na Condessa de Vimieiros, tá? Perfeito. Secretário, até aqui o papo já foi bem legal, mas eu não posso deixar o senhor sair daqui sem perguntar sobre os haters, né? Sempre tem, todo mundo que está na gestão recebe crítica e tudo mais. Como que você vê isso, ainda mais você que teve essa jornada longa e tudo mais, como é que você lida com as críticas? Você costuma responder, você costuma ignorar? Como é que é o Rogério como secretário com Cara, essas, eu com essas procuro, questões? assim, dificilmente eu respondo, cara. Eu vejo como algo normal, eu acho que é natural. Às vezes é um desejo, um desejo de manifestação, às vezes a manifestação de raiva, né? Da pessoa querer ter algum serviço, querer uma atenção, às vezes, dependendo da pessoa, vontade de estar no teu lugar e acaba fazendo uma crítica, enfim. Mas eu vejo de uma forma natural. A crítica e o elogio é algo que são formas que te acompanham ali do seu lado, né? Você tem que aprender a lidar com elas. Se você ficar enfeitiçado tanto um pelo outro, você não faz um bom trabalho. Né? Nem os elogios e nem as críticas, né? Aquelas que querem te destruir. Você tem que ir aqui, você tem um destino, você tem aqui um planejamento, segue ele, vem as críticas, claro, você faz ali uma peneira e tá tudo legal, e aquilo que for bacana você vai fazendo com que você melhore seu trabalho, e elogio é a mesma coisa. Às vezes vem uns elogios que é pior do que hater, porque você percebe que não é bacana, né, cara? Sim, sim. Percebe que é forçado e tal. Então você tem que estar acostumado com os dois lados, né, cara? Né? E assim, eu recebo muita crítica, bastante elogio também, recebo muita coisa bacana. Eu acho que essa facilidade que eu tenho de se comunicar também, falo com todo mundo o tempo todo, então as pessoas têm oportunidade de falar. Então isso acaba facilitando a comunicação aí. Então, mas é isso, praticamente para mim, e é bacana, né? Que vem os haters aí, a gente não tem problema nenhum. Tem um conceito que a minha esposa tem, que ela tem rede social bem grande e tem muita gente, a grande maioria elogiando o trabalho dela e tem as críticas e antigamente ela respondia. Daí ela falou, você parar pra pensar, tem 1000 pessoas dizendo, nossa, que maravilhoso, que não sei o que e tal. E essas pessoas, seria legal você dar uma atenção. E ela falou, e eu vou dar atenção para aquele que tá esculhambando com o meu trabalho. Ela falou, não. Ela falou, se eu for dar atenção, eu vou dar atenção para aquele que incentivou, que fez Quando a eu gente vejo que crescer. por exemplo, nas redes sociais, eu vejo que não é uma pessoa real, né? Como é que fala lá? Fake. Um fake. Eu bloqueio, nem não dou moral. Não vale a pena. Nem né? gasta nem tempo nem energia. Eu olho pouco a internet, sabia? Eu olho pouco redes sociais. Eu fico sabendo pela fala dos outros. Aí as pessoas falam e tal. O impacto você seguiu. Tá? Sim, não, eu sigo. Eu vejo. Não, na hora que eu vi que vejo o algumas secretário curtiu a publicação e ele seguiu na hora, já mandei DM. Cara, Secretário, eu gosto de podcast. Legal. Tanto que eu faço podcast, né? Tanto que eu gosto que eu faço podcast. Eu consumo muito podcast, muito mesmo. Eu gosto de podcast de esporte. Agora eu só vejo podcast de esporte, cara. Então eu fico vendo lá o tempo todo, talvez as modalidades, fico vendo como é que tá o esporte no Brasil, como é que tá esse desenvolvimento todo. E eu acho que é uma grande fonte de informação, é mais fácil, né, para você. É uma receber. conversa É tranquila, uma conversa, né? A pessoa, né? ela se solta, fala de tudo. É bacana. Eu gosto. Eu gosto desse formato aqui, eu gosto de bater papo, é gostoso. E o podcast de vocês está bem bacana, gente. Olha, vale a pena vocês virem conhecer o estúdio, tá muito legal. Eu sou um cara crítico para estúdio, viu, Thiago? Denis, tá
Parabéns, um belo trabalho que vocês estão Obrigado. fazendo aqui. Legal, bacana. E Thiago Cervantes, eu já deixo, né? Ó, seu espaço, sua agenda aqui tá. É. Sua data tá aguardando aqui o senhor falar e já marca a data. Eu quero trazer o Thiagão, o Zé Renato já veio aqui, o Zé Roberto, já viu o pessoal Tá, do tem que Gestão, vir, né, meu? É bacana. É uma oportunidade que vocês dão de a gente falar com a população, né? Das pessoas verem o que a gente está pensando, né? E o podcast faz com que a gente fique mais livre para falar, né? Então a gente fala, eu falei uma par de besteira aqui, espero que vocês façam. Não, que isso, a gente só tem a agradecer e assim, e essa é a nossa intenção mesmo, e de verdade, a gente sempre, né, reforça, é importante falar, que o nosso espaço é aberto, seja tanto o pessoal que está no governo, seja a oposição, direita, esquerda. O pessoal da esquerda já chamei algumas vezes, não vieram porque não foi falta de convite. Mas verdade. direita, esquerda, a gente está aberto para a população poder entender, ouvir, não é a gente que vai ficar confrontando, ninguém que vai vir aqui, a gente vai pegar e falar, não, que isso está errado, não sei o que, não. A gente dialoga, e você que está assistindo aí de casa, ouve os posicionamentos, cria o seu próprio posicionamento, gostar um pouquinho mais de política é importante, né? A gente fala de esporte, a gente fala de muita coisa, mas eu acho que a população precisa criar essa consciência política, né? A gente não pode pensar na decisão política só em outubro, né? A gente tem que entender, e até uma coisa que eu falei no último podcast, que era um professor que estava, eu acho que no Brasil a gente tem uma certa desvantagem da palavra política ser usada para política pública, para política partidária, para política social. Tudo a gente só chama de política e acha que é a mesma coisa. E não é necessariamente a mesma coisa. A gente precisa acompanhar as políticas públicas, somos seres políticos no dia a dia, nas nossas relações, então a gente precisa aprender a gostar de política porque a gente precisa da política, né? Então, só tenho a agradecer, secretário. Essas políticas públicas, gente, mudam a vida de vocês. Sim. Quando é bem aplicado, quando as coisas acontecem de forma positiva, pô, quem acaba sendo beneficiado é a ponta, né? E quando alguém erra, também quem sai prejudicado é a ponta. Quando a gente tem uma lambança na economia, quando a gente tem uma lambança, quem paga a conta não é nós. Então, assim, é muito importante a gente estar antenado porque se a gente se comunicar com os políticos com uma fala mais próxima da técnica, com mais fundamento, eles vão ficar mais ligados, né? Eles falam, opa, não posso falar besteira aqui. O Thiago sabe o que tá falando, o Denis sabe o que tá falando, tenho que me preparar mais para ir lá no. Então, assim, se o eleitor tiver mais preparado, o político vai sair mais preparado. Porque quem está no mandato é reflexo da população. Sim, e o político, quem está ali no controle de tudo, ele influencia diretamente na sua vida, que nem deram um exemplo aqui. Um cientista vai lá e ele fez a bomba atômica. Quem aperta o botão é o político. Sim. Quem vai apertar é quem o povo elegeu para estar lá representando. Então quem pode fazer uma merda na sua vida, ou pode fazer muito bem uma merda na sua vida, é o Ou cara que corrigir tá lá. uma rota, né? A gente tem Então, grandes, né, nomes E você tem o poder da da política escolha, né? nacional que fizeram grandes, boas escolhas Sim. e fez com que o nosso país aí, em muito pouco tempo de democracia, tenha se mantido, né, sólido, né? Nosso país da América do Sul é ainda nos países mais sólidos que tem da democracia, tá estabilizado, a gente tem uma economia boa, né? Assim, ainda temos credibilidade mundial aí para as pessoas investirem no Brasil. Então, é um país bacana, é um país gostoso de se morar, é um país onde tem um povo maravilhoso, cara. A gente tem tudo para dar muito certo, cara. Tem tudo para dar muito certo. É um país que ainda é emergente, né? Ainda está em crescimento, né? Sim. Boa. Mas que vai dar muito certo, vai dar muito certo. Ainda mais nosso Itanhaém. Se você estiver assistindo, não for de Itanhaém, investe em Itanhaém, porque a gente está precisando de recursos, precisando de prova de corrida de rua. Quem sabe uma prova de triatlo no Itanhaém, já pensou poder nadar, correr e pedalar E aqui dá dentro de para casa? fazer, dá para fazer, bacana, dá para fazer. A gente tá, pô, eu tô lá desde, né, como eu te falei, no mês 3, tô 3 meses lá, mas tô cheio de ideias. Ano que vem a gente vai ter um planejamento muito melhor, né? Mas Boa. esse ano, nesse segundo semestre, a gente vai entregar umas coisas bacanas ainda. Legal, secretário. Mais uma vez agradeço de verdade. Quer deixar alguma última consideração final? Algum Cara, eu recado, quero abraço? agradecer mais uma vez vocês terem lembrado do meu nome, ter me convidado para estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho da minha vida, dar a oportunidade de falar um pouco também do esporte da cidade de Itanhaém. Pedir para que vocês sempre possam divulgar o esporte, convidar os esportistas aqui. A gente tem nomes fantásticos para vocês convidarem aqui para estar falando do esporte da cidade, fomentar o esporte da cidade. A gente está num momento importante para essa área, né? Que é uma área
que ela tá precisando desse tempo, né? Desse investimento de vocês. Então, agradecer essa oportunidade e fazer essa solicitação, dar mais espaço aí aqui para o Impacto Paulista, para o esporte da cidade de Itanhaém. Com certeza. Denis, só te agradeço mais uma vez. Ah, que isso. Agradecer aos nossos patrocinadores, DF Studio, Beleza de Padilha, John Lares e The Work. Aqui no começo do vídeo tem todos os contatinhos deles. Se vocês não pegaram no começo, volta lá, pega certinho, entra em contato. Material de construção, consultoria empresarial, tem podcast para você ter seu podcast, Beleza de Padilha, muita coisa bacana. Agradecer a todo mundo que assiste, que comenta e que compartilha tanto os cortes lá no TikTok, Instagram, quanto você que assistiu a versão aqui completa no YouTube. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio.